Olá, família Senk. Eu sou a Milena e agora começa o Senk News. Os cultos de celebração aos domingos estão acontecendo pela manhã às 9 horas e à noite às 18 horas. Terça-feira, culto de ensino da palavra às 20 horas. E lembre-se, é necessário realizar o cadastro para os cultos presenciais. Acesse o nosso site igrejasenk.com.br. Seja um agente de Deus e compartilhe a mensagem através dos links para seus amigos e familiares. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos acompanhar através das redes sociais. Assim você vai ficar por dentro de todas as novidades da nossa igreja. Uma ótima semana e que Deus te abençoe. Igreja Senk. Muitas famílias, uma só igreja. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Para você que está em casa, que está nos assistindo nesse momento, um bom dia para você. Esse culto está sendo gravado pela manhã. Você se sinta à vontade aí no seu lar, em nome de Jesus. Para você que está aqui no templo, bom dia, igreja, paz do Senhor. Vamos dar início, vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, aqui em Tua presença, Senhor, estamos mais um domingo, ó Deus, reunidos no Teu nome, para celebrar e exaltar aquele que é único digno de toda a honra e de toda a glória, que é o Senhor Jesus. Este culto, ó Pai, não é um culto normal, um culto especial, que nós vamos relembrar a sua vitória lá na cruz. Em nome de Jesus, vamos fazer essa comunhão na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Recebe os louvores que vão ser entoados aqui nesta manhã. Assim te peço e te agradeço. Amém. Essa canção já é bastante conhecida. Se chama Nosso Deus. Vamos cantar os feitos do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos esquentar aí, pessoal. Vamos lá, marcando. és
Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Isso é grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Isso és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, cante. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. 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 Deus, tu és grande, mais elevado que qualquer outro. Nosso Deus, nosso Deus. Você que está em casa, cante. Deus, tu és grande, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, aleluia, nosso Deus. Deus, tu és grande, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Oh, 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 aleluia, aleluia. Eu sempre costumo dizer, tá difícil? Ore. Aleluia, as barreiras estão grandes. Ore. Se não está na tua força, ore. Entrega ao Senhor Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei.
Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu Esse é quem tu és. és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Aleluia. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia. Nós somos gratos a Ti, Senhor,
por mais uma manhã, por mais uma semana. Nós viemos aqui te agradecer pelo teu sacrifício. Lá em 1 João fala que no início era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Esse Verbo é Jesus. Ele estava com Deus em todos os momentos. E na hora de se sacrificar por nós, Ele aceitou. Ele veio. E hoje nós temos o privilégio de poder chamar o nome dEle. De poder dizer, ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão maravilhoso é o teu nome, Senhor. Ó, quão poderoso é o teu nome. Ao proclamarmos o teu nome, a tristeza vai embora, as doenças se vão, os problemas se vão, porque nós clamamos a ti. Vamos adorar a Ele de todo o nosso coração, amém? No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! De Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Eu quero te adorar para sempre. Ele venceu a morte por nós. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é,
Amém. Podem sentar, igreja. Pastor Tavani. Bom dia, Deus abençoe a todos. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos e lermos um texto da palavra de Deus. Você que está em casa, hoje é culto de Santa Ceia, que o Senhor nos abençoe, que nós tenhamos um momento de celebração, cultuando e declarando que Jesus é vencedor, que Jesus venceu a morte, que Jesus é aquele que está acima de todo nome, acima de tudo. Diante dele todo joelho se dobre, diante dele toda língua confesse que ele é o Senhor. Amém, igreja? Que bom estarmos juntos celebrando e adorando ao Senhor Jesus. Eu queria orar com você, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, te dizer que tu é o nosso Senhor, tu és aquele, o verdadeiro motivo de estarmos aqui é porque tu és o nosso Deus. Diante do Senhor teu Deus, somente do Senhor teu Deus te curvarás. Diante do Senhor teu Deus, tu deve prestar adoração. E nós estamos aqui te adorando, nos prostrando diante de ti, celebrando a vitória de Cristo na cruz. Que o Senhor abençoe o teu povo aqui e todos que estão em casa. Abençoa, Senhor, os ofertantes, os dizimistas, que o Senhor possa estar multiplicando cada semente que é depositada na vida dos irmãos, na igreja, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, Pai, no nome de Jesus. É assim que te oramos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23. Lembrando que você que está em casa pode estar ceando conosco pelo culto online. Nós vamos estar santificando os elementos, orando, abençoando. E você que está em casa pode estar ceando conosco mais tarde. Logo mais à noite, você pode estar ceando. Lucas 23, capítulo 23, versículo de número 39. Lucas 23, capítulo de número 39. Maioria achou? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhes, porém, o outro respondeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos dizer essa parte juntos assim, ó. Em verdade te digo, que hoje
estarás comigo no paraíso. Amém? Sente-se aí, por favor, com a Bíblia aberta para nós discutirmos um pouco sobre a palavra de Deus, o que o Senhor quer falar conosco pela essa manhã. A Bíblia nos fala, irmãos, o momento da crucificação. E esse momento, Jesus, a via começa, chamada de Via Crucis, né? Começa um processo doloroso. E esse processo começa lá no Getsêmani. Ele começa a sentir as dores, o peso de todos os pecados que estavam para ser colocados sobre as suas costas. E ele começa a sentir aquelas dores até o ponto de levar a cruz pesada realmente, que chega um ponto que ele, como homem, não aguenta carregar. E uma outra pessoa é chamada, induzida a ajudá-lo a carregar. Aquilo tem uma representação no sentido de que ninguém pode carregar, nenhum homem pode carregar esse peso. Ninguém podia carregar. O peso é grande demais. Mas eu quero me deter, irmãos, a esse ponto em que Jesus está já crucificado e do seu lado tem dois malfeitores. Porque estava escrito que ele seria crucificado entre malfeitores. Ele seria chamado como um malfeitor, colocado como um malfeitor. E aí, de um lado, tem um ladrão, do outro ladrão, e eles começam a falar com Jesus as suas últimas palavras. Mas eu quero, e quando eu estava lendo esse texto, algum tempo atrás, e eu nunca preguei exatamente sobre essa palavra, mas o que me veio ao coração são dois sistemas, né? Duas maneiras de você enxergar ou de você querer receber algo de Deus. E um representa um sistema antigo e um outro um sistema totalmente novo, o que o Senhor vai chamar de nova aliança. Um estava pautado nessas palavras: salva-te a ti mesmo e salva-te a nós. E nós podemos chamar isso de lei. A lei, ela nos ensina algo que não é ruim, é bom, porque a lei é santa. Mas a lei, ela nos mostra algo, mas ela não nos dá a capacidade de fazer aquilo. A lei, ela nos diz: não adulterarás. A lei nos diz: não furtarás. A lei nos diz: não matarás. Mas ela não nos dá a capacidade para fazer aquilo. Enquanto do outro lado, então você vai ter de um lado a lei e do outro lado a graça. A graça, ela entende que ela não é capaz de fazer isso. A graça, ela diz assim: eu, por mim mesmo, não consigo me salvar. E sei que ninguém também pode me salvar. Ninguém, a não ser um Deus. Somente Deus pode me salvar. Então, é um sistema que joga todas as fichas na sua capacidade, naquilo que você pode fazer, ou que você como homem pode fazer, e um outro que admite o seguinte: eu não posso fazer, eu preciso de alguém que faça por mim. Mas esse alguém não é qualquer pessoa, esse alguém tem que ser o próprio Deus. Amém, igreja?
Então está ali de um lado, olhando para ele. E Jesus, no seu momento, sempre teve, em cada momento da vida, Jesus estava ali confrontando, mostrando a diferença entre a graça e a lei. A lei diz que a mulher adúltera, ela deveria ser apedrejada. E aquela questão, meu irmão, era muito difícil mesmo. Por quê? Porque eles estavam certos. Aquela mulher merecia ser apedrejada. E a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Então, colocavam Jesus numa condição difícil. Eles colocavam ele à prova. E Jesus não poderia quebrar a lei, porque se ele quebrasse a lei, a força do pecado é a lei. Se ele quebra a lei, ele entra em pecado e ele não poderia pecar. Ele é o justo. Ele não pecou. Nem nada de pecado entrou nele. Então ele tem que cumprir a lei e ao mesmo tempo ele tem que mostrar essa nova aliança, esse novo sistema que Deus está adotando para o seu povo. A graça. Ele vai ser a maior expressão. A Bíblia diz que a lei veio intermédio de Moisés, mas a graça veio por Jesus. Ela não foi dita, ela foi trazida, exposta, revelada na sua plenitude na vida de Jesus. Como se nós nos firmamos, se nós colocamos na nossa cabeça, e muitos colocam que pode sozinhos resolver esse problema da capacitação, ter a capacidade de fazer algo, somente porque nós aprendemos algumas leis, somente porque ouvimos falar de algumas leis. Tudo isso está revelado nesse pequeno momento aqui. Ele vai nos mostrar e vai nos revelar o quão poderoso é a graça de Deus. O quão profundo é essa graça de Deus. A graça, ela tem um poder profundo de dizer que eu sou devedor. Aí você diz, pastor, mas a lei também me faz isso. A lei me diz que eu sou devedor. A lei, ela me coloca num ponto que eu preciso de alguém. Eu preciso de algo. E é verdade, o papel da lei é chamar, é atrair a graça. O papel da lei é dizer o seguinte, você tem que cumprir tudo isso. E nesse processo você vai perceber que você não tem capacidade para cumprir. Então as pessoas recebiam a lei, elas tentaram cumprir a lei, elas se esforçavam, aprendiam, mas elas não chegavam ao final. A salvação, quando chegava o momento de tudo aquilo se realizar, a lei diz, o homem não tem a capacidade de salvar a si mesmo. Ele não tem capacidade de cumprir estas leis. E aí a frustração vem ao coração. E aí, algo muito interessante nós temos que adotar na nossa vida. Ou nós vivemos pela lei, ou nós vivemos pela graça. Amém? Nós vivemos pela lei, ou nós vivemos pela graça. Porque a Bíblia lá em Hebreus diz assim, que um sistema está caducando para entrar o outro. Ora, quando uma aliança fica antiquada, ela já não tem mais sentido em existir. A outra vem para substituí-la. E aí, na nossa vida, nós fazemos o seguinte, nós ficamos oscilando entre a lei e a graça. Mas isso não nos coloca na posição de excelência que Deus nos quer. Ele quer que nós abdicamos da lei e vivemos totalmente pela graça. A graça, ela
preencheu a lei, ela encheu a lei, ela cumpriu a lei. E aí nós vivemos muitas vezes assim, irmãos. Nós queremos a graça, mas sobre os outros nós estabelecemos a lei. Fulano errou contra você. Aí você diz assim: errou de novo? Mais uma vez? Tu não sabe que deve fazer assim, assim, assim? Aí você estabelece a lei sobre a vida daquela pessoa. Mas com você, você diz: ó, meu Jesus misericordioso, tem misericórdia de mim, derrama a tua graça sobre mim. Então nós vivemos às vezes em dois sistemas. Nós queremos a graça para nós e queremos a lei para os outros. Irmão, não dá. Não dá para viver dessa maneira. Nós temos que estabelecer e deixar claro no nosso coração como nós vamos viver e como vamos conduzir o mundo ao nosso redor. Nós temos que viver 100% pela graça. Amém, igreja? 100% pela graça. Porque essa graça, ela é suficiente. A graça, ela... Vamos ler o texto. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Deus foi colocado sobre a mesma sentença, o Deus homem, a mesma sentença que todos os homens estavam recebendo. E a graça nos faz algo profundo, que é temer a Deus. Ela joga um peso sobre o nosso coração, porque nós vamos ouvir falar na Bíblia sobre dois tipos de arrependimento. Um arrependimento que é segundo Deus, que ela gera vida. Arrependimento, ela gera mudança. Um arrependimento segundo Deus, ela gera transformação. Mas tem um arrependimento segundo o mundo, que ela gera morte. É o arrependimento das leis não cumpridas, do cumprimento não feito, daquilo que você se propôs e não conseguiu. Jesus vai nos mostrar que nenhum homem é capaz de cumprir isso. Naquele episódio da mulher adúltera, repito, eles estavam corretos, a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Como Jesus sair daquela situação? Jesus devolve para eles, só que com o peso da graça. Vocês têm a lei, e a lei está certa. A lei diz que vocês devem apedrejá-los. Só que vocês querem aplicar a lei sobre os outros. Mas no momento que você diz assim: analise a si mesmo, e se você não tiver nenhum pecado, você atira a primeira pedra. Você está jogando a lei sobre ele, para ele analisar-se segundo a lei, e todos sabiam que tinham pecado. Então, Jesus, através da própria lei, derrama a graça, porque ele faz com que as pessoas se examinem, e ao conferir a lei, nenhum deles se viu inocente, eles eram devedores. Naquele dia, meu irmão, o que aconteceu ali é um perfume da graça. Aquele ambiente, quando Jesus começou a dizer aquelas palavras, a graça foi enchendo o ambiente ali em torno da mulher adúltera. Lembre-se, a lei dizia: se ela foi pega em adultério, ela deve ser morta, apedrejada. Mas Jesus diz: vocês estão certos, a lei diz isso, mas eu quero levar vocês a uma excelência maior, que é a graça. Eu quero que vocês entendam que a graça, a justiça, a misericórdia tem que ser aplicada na vida de vocês e na vida do próximo. Não só eu querer a lei na vida dos outros e querer a graça sobre a minha vida, mas a graça vai ter que inundar todo um ambiente, vai ter que inundar toda a sua vida. E aí naquele momento,
o ambiente começou a se encher de graça. E quando nós percebemos que um ambiente se enche de graça, ele vai tomando conta e cada espaço da lei vai sendo preenchido pela graça. Ele vai enchendo, 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 até as pessoas ficarem constrangidas. Quando você encontra uma pessoa que pecou, que errou novamente, e ela mesmo no seu coração está dizendo assim: eu mereço essa punição, eu mereço esse castigo. E alguém diz: você merece, mas eu não vou lhe dar. Eu lhe abraço, eu vou lhe mostrar algo diferente, eu vou lhe mostrar um amor que você não merece, mas Deus me deu para lhe encher desse amor. Aquilo, meu irmão, a graça vai expulsando a culpa, a graça vai expulsando o medo, a graça vai tirando todos os temores, vai dando uma segurança. Porque a lei naquele momento ali gerou um ambiente de medo. Aquela mulher adúltera, ela estava tremendo. E com razão. Tremendo e com razão, porque ela estava como se fosse hoje no corredor da cadeira da morte. Na sentença da morte. Olha, vamos te levar ali na frente. Já tem tua sentença, não precisa sentença. Essa mulher não precisava mais de sentença. A sentença já tinha sido declarada pela própria lei. Então tu está no corredor da morte. Nós vamos ligar a cadeira e tu vai ser morta. As leis onde alguns países têm a pena de morte, o governador, o líder maior daquela nação, eles podem dar um indulto. E você merecia a morte, e ele pode dizer: não, eu lhe tiro da morte, eu lhe dou mais uma oportunidade. Isso imita a lei de Deus. Isso imita a lei de Deus. Quando os homens imitam ou buscam nas leis de Deus aperfeiçoar as leis dos homens, essas leis são boas, são agradáveis. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando os homens olham para as leis de Deus e eles dizem assim: essa lei é de Deus e nós vamos fazer algo contrário à lei de Deus, essa lei, ela aprisiona os homens, ela deixa a sua nação presa, ela faz com que esse povo seja um povo doente. Nós devemos buscar transformação nas leis, baseada nas leis de Deus. Por isso que nos Estados Unidos nós vamos ver uma Constituição voltada. Está se falando já nos Estados Unidos agora novamente, até em autonomia da igreja com relação às leis dos homens. Um movimento um pouco complexo. Mas se a Constituição americana, ela diz que o culto não pode ser impedido, que o maior direito de um homem, até maior do que o direito da vida, é o direito de cultuar. E quando a lei dos homens dizem que você, por algum motivo, não pode cultuar, você quebra diretamente a lei de Deus. Você quebra diretamente aquilo que faz como que todas as leis saiam dali. A lei régia. Você quebra a sua Constituição. E quando você quebra a sua Constituição, todas as leis ao redor, elas caem em pedaços. Então, essa defesa, os princípios, e se nós olharmos nossas leis aqui, muitas delas, elas já estão firmadas também na lei de Deus. Mas de uns tempos para cá, essas leis estão tendo emendas, reformas. A Bíblia diz lá, o que é um casamento? É a união entre um homem e uma mulher. Está muito claro. Claríssimo na lei. Muito claro. Mas a sociedade mudou, então vamos mudar a lei. Aí se faz os guardiões da Constituição. Eles dizem: não, mas isso não representa a nova sociedade. Vamos acrescentar algo à lei, ou então vamos interpretar a lei de maneira diferente.
Mas a Constituição, ela não é só para ser interpretada, ela é para ser cumprida. Está escrito. Os constituintes que fizeram aquilo, eles esperavam aquilo da sociedade. Nós, como sociedade, nós, quando olhamos para as leis de Deus, nós não devemos fazer as nossas interpretações ao nosso léu, à nossa vontade. Porque eu me separei de alguém, aí eu fico procurando meu casamento. Eu sou divorciado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí eu fico procurando na Bíblia motivo para fazer com que todos aceitem esse meu modo de viver. Em um episódio, um homem tinha 3 mulheres no Antigo Testamento. Aí pega um texto fora do contexto e vira um pretexto para que você acrescente algo à doutrina para mudar algo que Deus realmente disse como verdade e princípio. Amém, igreja? Então, a graça, o texto diz assim: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse homem, ele encara e diz: eu estou fadado, eu sei o que a lei diz. Um transgressor, ele deve morrer, crucificado ali. Eu não tenho mais saída. A lei, ela já colocou a sentença, ele está sentenciado. Mas, irmãos, olhemos para a graça e dizemos assim, eu estou num caminho, eu cheguei de frente ao Mar Vermelho, os soldados egípcios estão ali atrás de mim, e não tem saída para mim. Não tem saída para mim. O que é que eu tenho que esperar? É que alguém que tenha o poder, a autoridade, faça algo por mim que me leve à salvação. E esse alguém somente Jesus. Somente Jesus tem essa capacidade. Ele se intitula o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. A graça derramada sobre nós, ela nos preenche de tal maneira que nós não precisamos mais ficarmos fazendo tais sacrifícios. Nós não precisamos ficar buscando culpas. A graça, ela preenche tudo aquilo que ficou vazio com a própria lei. Jesus diz assim no versículo 43. Em verdade vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Perceba, irmãos, quando é que ele vai estar com ele no paraíso? Quando é? Hoje. A graça, ela é instantânea. A graça chegou sobre o gadareno. A definição de graça, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos. 95% das pessoas que responderam sobre graça responderam de maneira errada. E, interessante, entre os pastores chegou a 60 e tantos por cento que responderam também errado o que é o conceito de graça. Graça, a grande resposta foi: graça é o favor imerecido de Deus. Mas não é isso. Não é só isso. A graça que está escrita, que está toda demonstrada no Novo Testamento e algumas passagens do Antigo Testamento, a graça, a definição perfeita de graça, graça é a capacidade, a capacitação para você fazer algo que é incapaz de fazer. Amém? Lembre-se disso. O que é graça? Graça é a capacidade ou a capacitação
para você fazer algo que você é incapaz de fazer. Então, você é capaz de se salvar? Não. A graça lhe capacita, ela lhe transporta de um lugar para o outro, lhe leva à salvação. Mas se eu tiver no meu coração que a graça é somente para salvação, eu perco o poder da graça. A graça é mais ampla, a graça é instantânea. A graça pega o gadareno e diz assim: gadareno, você é um lunático, você é um louco, você é um endemoniado, você é alguém que está longe da sociedade. A lei diz, você transgrediu, você feriu, você matou, você está aí, você merece isso. Aí a graça diz assim: tudo isso está correto, mas hoje mesmo, tu estarás transformado. Hoje mesmo, tu estarás salvo. Não é amanhã, não é depois de amanhã, não é se tu cumprir um ritual, não é se tu fizer 7 vigílias no morro, se tu tiver 1 mês, 30 dias, 50 dias. A graça diz assim: hoje mesmo tu estarás salvo. Hoje mesmo. A graça é instantânea. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Irmãos, quantos cursos o gadareno teve que fazer para ir evangelizar em Decápolis? Nenhum. A graça encheu aquele homem, encheu a sua mente, o seu coração, o capacitou de tal maneira, ele era incapaz de fazer aquilo. Pastor, e como nós recebemos essa graça? Eu tenho um texto, irmãos, que diz assim, que quanto mais você pecou, maior é a graça sobre você. Quem lembra desse texto do Novo Testamento? Diz, quanto mais pecador, quanto mais pecado, mais abundante graça. Né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o que é que nós temos que fazer para ter mais graça? Ser mais pecador? Peraí, sim ou não? Mas o texto não está dizendo, quanto maior pecado, mais abundante graça. Será que o texto está se contradizendo? Irmãos, aquele texto está dizendo o seguinte: quanto maior o reconhecimento do meu pecado, maior a minha percepção da graça. Amém? Então você não precisa sair pecando para ser mais agraciado. Mas se você é reconhecedor, por isso que Paulo diz, eu sou o maior de todos os pecadores. Será que Paulo era mais pecador do que eu e você? Um homem que se esforçava para cumprir a lei, um homem que fazia jejuns, orações, um homem que estava ali, cresceu na Torá. Ele não era esse... Será que ele era mais pecador do que a mulher adúltera? Será que ele era mais pecador do que os malfeitores que foram colocados ao lado de Jesus? Não, mas a graça fez vê-lo, ele fez com que ele visse. Ele enxergou para si mesmo e ele diz, miserável homem que sou. Eu sou alguém que tem a incapacidade de se salvar. Eu sou extremamente sujo.
Por isso que, quanto maior o arrependimento, meu irmão, maior o derramamento de graça. Como eu vou ter eu fico preocupado quando algumas pessoas aceitam Jesus, e é por isso que eu não entro nessa linha de dizer o seguinte: irmão, cutuca o outro aí, fala com o outro e manda ele vir à frente e levantar a mão. Se Deus está tocando o seu coração, está fazendo com que você entenda o peso da graça, a graça vai lhe apertar, vai lhe colocando um peso sobre você. É o peso da graça. Ela vai lhe constranger a tal ponto que você não tem saída. Você está de pé e você começa a se curvar diante da graça de Deus, diante do poder de Deus, diante da glória de Deus. Mas pessoas que dizem assim: eu estava de um jeito, vim à frente, levantei minha mão, e no outro dia, vários dias depois, ela não entende o peso da graça. Não entendem de onde ela foi salva. A Bíblia fala que que existe o inferno, e o inferno é real. O inferno não é imaginário, né? Nada não, ele é um lugar real. A Bíblia diz que haverá sentença para os vivos e para os mortos. Os vivos já receberam a sua sentença. Os mortos já receberam a sua sentença. Mas o cumprimento dessa sentença, as pessoas dizem assim: haverá um grande julgamento. Mas se você olhar, ali é o cumprimento daquilo que já está estabelecido. Jesus diz: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crê em mim já está, não será condenado, ele já está condenado. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Amém? Todos carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que, lá no Gênesis, e tem um texto que diz que o homem e a mulher, eles estavam nus e não se envergonhavam. E essa pergunta, ela roda muito. Como era isso? Como era que eles estavam nus e não se envergonhavam? Lembre-se, eles estavam cheios da glória. Estavam cheios da glória de Deus. Vocês lembram quando Moisés se expôs à glória de Deus? Como Moisés desceu daquele monte? O seu rosto brilhava. Não dava para ver perfeitamente o seu rosto. Agora tu imagina Adão e Eva cheios da glória de Deus. Os seus corpos estavam nus, mas a glória de Deus cobria os seus corpos. Eles eram cheios da glória de Deus. Mas a partir do pecado, a Bíblia diz que aquela glória foi descoberta, foi tirada. E quando eles olharam, seus corpos estavam nus, porque a glória de Deus não cobriu mais. E um olhou para o outro e disse: nós estamos nus, e procuraram folhas para se cobrirem. Por isso que o texto lá em Romanos vai dizer: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O que cobre os nossos pecados, o que cobre tudo aquilo que nos deixa feios, que nos envergonhamos, é a glória de Deus. É o sangue de Jesus derramado. Ele traz novamente a glória de Deus sobre a nossa vida. E nós conseguimos enxergar algo de bom naquilo que nós antigamente tínhamos vergonha. Paulo diz assim, quando falo das coisas antigas, eu tinha vergonha. Mas agora Paulo, ele está dizendo: eu não tenho mais essa vergonha porque eu estou em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus. Agora o meu medo, minha culpa, minha vergonha foi embora.
Irmãos, então a graça, ela não deixa para amanhã. Ela é agora. A mulher adúltera, ele não diz, ó, vá rezar 30, reza aí não. Vá passar 3 semanas. Vá passar 1 mês. A graça é agora, é hoje. Amém? Ela não deixa para amanhã o que pode ser feito agora. Porque você é incapaz hoje e amanhã. Você é incapaz daqui a 1 mês, daqui a 1 ano. Quem está entendendo? Todo mundo está entendendo? Você diz assim, daqui a 1 mês eu estou preparado. Se a graça não te capacitar, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, você não está preparado. Nós temos que entender isso. Paulo diz assim, eu edifiquei, mas eu construí, mas eu não sou construtor. Eu não, mas a graça que está em mim me fez construir, me fez edificar. Nós temos que mergulhar nessa graça, mergulhar na graça, porque ela nos capacita para o agora, para o hoje. Ela derrama sobre nós o poder. Os dons são derramados através de quê? Da graça de Deus. Quem merece dons? Ninguém. Ninguém merece dom. Quem merece receber o fruto do Espírito? Ninguém. É dado pela graça de Deus. Mas se eu limitar a graça de Deus somente à salvação, a minha capacidade de entender o que Deus vem por mim, quer fazer por mim, ela é limitada. E eu limito o meu Deus. Quem limita Deus não é Ele, somos nós. Jesus pergunta, quem diz que eu sou? Tu é profeta. Se você limitar Jesus a um profeta, você sempre quer que Jesus dê uma profecia para você. Que Jesus dê uma palavra para você. Jesus levante alguém e alguém dê uma palavra para você. Você está limitando Jesus a um profeta. E Jesus não é só um profeta. Você limita Jesus a um movimento. Se não tiver movimento, Jesus não está. Se tiver movimento, Jesus não está. Se não for assim, dessa maneira, Jesus não está. Você limitou Jesus a um movimento. Dizem que tu é Elias, dizem que tu é Jeremias, dizem que tu é um profeta. Jesus não é nada disso, meu irmão. Aliás, não é só isso. Ele é um profeta. Ele tem todo o poder, mas ele é Deus. Ele é Deus. E a partir do momento que eu compreendo que ele é Deus, que eu não limito ele, a revelação que Pedro teve foi, tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aquela revelação, ela não vem por carne e nem por sangue, ela não vem por ensinamento humano, ela vem ensinada no seu coração, e a partir daquele momento, você entende que Jesus é Deus. Naquele momento, no nosso coração, a teologia muda. Ora, Jesus não é só um profeta. Jesus é o profeta. Jesus não é Elias, o poder. Ele não tem poder, ele é o poder. Jesus não é aquele que simplesmente leva palavras que afagam, palavras para mim, para você. Jesus é o verbo, a palavra. Ele não nos dá uma oportunidade, Jesus quer lhe dar uma oportunidade. Não, ele não lhe dá uma oportunidade, ele é a oportunidade, ele é o caminho. Não tem outro caminho, não tem outra oportunidade fora dele. A graça, irmãos, ela nos constrange. Aquele homem, olha o que é que acontece ali. O amor de Deus derramado em nossos corações
ele nos traz paz. Naquele momento, aquele homem ia morrer. A graça nos faz não sentirmos medo da morte. Amém? Mas a lei, ela teme a morte. A lei leva você para você enxergar a morte. A força do pecado é a lei. O pecado só tem força porque existe lei para reger o preço, a transgressão que você fez. Sem lei não há pecado. Você não entende o que é pecado. A lei desmascara o poder do pecado. Ela tem um papel extremamente importante. Ela revela quão pecador que nós somos. Certo? Eu digo, irmão, irmã, você está em pecado. Você transgrediu tal lei. Você fez isso, você está errada. Aí eu vou para casa, me deito tranquilamente. O que é que eu fiz? A graça, ela diz, você pecou. Mas se você se arrepender, você alcançará a misericórdia. Se você se arrepender, o Senhor derramará sobre ti perdão, misericórdia. Para o teu problema tem solução. Esse evangelho é verdadeiro. Porque para cada problema tem uma solução. A graça, ela capacita, ela enche, ela preenche, ela cobre. Olha, irmãos, Jesus está no centro, ele está aqui no centro. De um lado, um homem transgressor, do outro lado, um homem transgressor. Um homem diz, salva-te a ti mesmo e salva nós mesmos. Ele está fundamentado que eles podem salvar a si mesmo, que eles podem se capacitar a si mesmo, que eles podem de alguma maneira vencer a lei. O outro diz claramente, eu sou incapaz de vencer o que está estabelecido. Eu sou incapaz de me salvar e salvar os outros. Eu preciso de um Salvador. Olha o que é que Jesus, o texto nos mostra. Olha a cena. Jesus faz isso aqui, ó. Ele se vira, não se fala mais do outro. Jesus é como se ele se virasse para aquele que escolheu a graça. Ele está sendo agraciado. E ele responde. Eu prefiro acreditar que a graça de Deus está sobre todos nós. Porque o amor de Deus está sobre todos nós. Está aqui, ó. Texto lá em João capítulo 3, versículo 16. Né? Ele diz que o amor de Deus está sobre todo o seu povo. Sobre todo mundo. Porque Deus amou o mundo de tal... Amou quem? O mundo todo. Esse amor é a graça. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Isso é amor, isso é graça. Ele pagou o preço. Deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele... Pronto. A graça é derramada sobre todos. Mas você acolhe ela quando você crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? A graça está sobre todos nós. Está aqui.
E às vezes nós fazemos assim, ó. Nos afastamos da graça. Nós escolhemos a lei. E não dá para viver em duas alianças. Não dá para ter duas mulheres. Só dá para ter uma. Só dá para ter uma aliança. Só dá para ter envolvimento com uma. Não dá para eu oscilar graça, lei, lei, graça. Nesse ponto eu aplico a lei, nesse ponto eu aplico a graça. Nesse momento eu estou com uma, nesse momento eu estou com a outra. A Bíblia diz que só surge uma aliança nova quando a outra morre. Você já morreu? Você já morreu para a antiga aliança? Ou de vez em quando você vai lá, afasta o pó e puxa ela de dentro do caixão e diz, ó, eu quero a lei. Será que de vez em quando nós puxamos essa lei e nós queremos aplicar essa lei sobre o povo, sobre os nossos líderes, sobre os nossos discípulos, sobre nossa família, sobre nossos irmãos, principalmente sobre os nossos inimigos? Nós queremos aplicar a lei. E ficam claras, porque a graça, ela tem palavras, ela se manifesta. E fica claro quando nós vemos pessoas que vivem pela lei e não pela graça. Mas às vezes você fala de graça, mas o agir é da lei. O agir é da lei. Aquele povo falava de Deus, falava de todo o cumprimento, da santidade, mas quando iam agir, agiam de maneira contrária ao que Jesus estava trazendo para eles. Eu quero deixar hoje, meu irmão, para a gente poder ceiar. E aí eu peço a você que está em casa, se prepare com os elementos para nós podermos ceiar. Enquanto eu termino a explicação sobre esse texto. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que palavra Jesus deu para o outro malfeitor? O que é que Jesus falou com o outro malfeitor? A graça está derramada sobre todos nós. O que vai diferenciar eu e você das pessoas do mundo, até das pessoas dentro da igreja, é como respondemos à graça de Deus. Amém, igreja? Como respondemos a essa graça? Eu me sinto culpado. Não tenho capacidade. Sou infeliz, porque miserável homem que sou. Eu não preciso pecar mais para receber mais graça. Eu preciso compreender o poder do pecado que agia na minha vida e age às vezes na minha vida. Mas isso me leva a exaltar mais ainda o meu Deus. A exaltar mais ainda o que Ele fez. Mas quando você diz, eu estava quase salvo. Aí eu vim para esse lado daqui, você minimiza o que Deus fez por você. Não, meu irmão, você estava caminhando a passos largos. Eu e você. Eu nunca bebi, nunca fumei, não participei de orgia de droga, nada dessas coisas. Mas eu estava caminhando para o inferno. E eu me sinto e me sentia o pior de todos os pecadores. Quando o Espírito Santo me mostrou quem eu era, o choro veio de dentro. E a incapacidade de você dizer, e agora? Eu estou dentro de um carro, parado, estou tentando empurrar esse carro. Eu já fiz isso quando era criança. Tentando empurrar o carro de dentro do carro. Não vai sair do lugar. Uma força externa tem que vir empurrar. A transformação, a salvação, a capacitação não vem de nós, não vem de alguma pessoa. Ela tem que vir
da graça de Deus. É ela que faz isso. Quanto tempo vai levar isso? Instantânea. Instantaneamente. Pastor, mas eu não estou vendo isso na vida do fulano. Ela pode não manifestar, porque a Bíblia diz, e nós temos que entender, meu irmão, o que está acontecendo na vida. A Bíblia diz, o meu homem exterior, mesmo que se corrompendo, o meu homem exterior está sendo aperfeiçoado. Amém? Dentro de nós esse processo ele não para. A música que cantamos diz o quê? O meu Deus, ele não para de trabalhar. Ele não para, ele não para, ele não para. O tempo todo o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. O que Jesus fez é perfeito, meu irmão. Mude. A Bíblia diz assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Preste bem atenção. O que vai mudar na nossa vida é a capacidade de você entender o que Jesus fez por você no momento que você foi salvo. Se você acredita que ele simplesmente lhe tirou de um lugar e jogou para o outro, mas a Bíblia diz que nós fomos justificados. A Bíblia diz que nós fomos redimidos. A Bíblia diz que nós fomos santificados. A Bíblia diz que houve uma completa transformação no nosso ser. A criança, quando nasce, você não pode mais dizer que ela não é um filho. Ela é um filho. Mas ela não tem ainda a capacidade de entender que ela é um filho na sua totalidade. E aí a Bíblia nos mostra que nós devemos crescer, crescer, crescer. Mas a partir do nascimento você já era filho. Você já é filho. A graça nos torna filhos naquele momento. Esse homem se tornou filho. E aqui as coisas foram muito rápidas. Ele se tornou filho. Ele já recebeu o prêmio. Ele já foi estar com Jesus. Ele recebeu a paz que excede todo o entendimento. Tudo de uma vez. Justificado, redimido, transformado. Isso aqui, irmãos, tem uma doutrina por aí que diz: se creres e for batizado, e as pessoas erroneamente acham que é esse batismo nas águas, alguma coisa natural pode transformar o que é espiritual? Se você vai lá para Coríntios capítulo 11, você vai perceber que existe um outro batismo que o Senhor está falando. Existe o batismo significa imersão. Quando eu sou imerso, se você crer e for imerso em Jesus Cristo, você estará salvo. Aí algumas doutrinas dizem que tiraram aquele homem e batizaram ele antes de morrer. Para sustentar a doutrina do batismo nas águas como requisito para a salvação. O batismo nas águas tem outra função. Mas batismo nas águas não salva ninguém. O batismo é para demonstrar já a sua salvação. Mas ele não salva, ele não tem poder. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ceiar. Vamos celebrar a vitória de Cristo na cruz. Que você... Vamos ceiar. Eu queria a ajuda dos obreiros.
Lembrando que os elementos são individuais, eles estão separados individualmente. Foram tomados todos os cuidados. Aí você segura o cálice, né? Que está lacrado, o pão que está lacrado. E no momento que nós lermos o texto da ceia e autorizarmos, você pode ceiar. E aí você pode fazer também em casa. Esse tempo aqui para você pegar o pão e o cálice. Eu queria orar pelo pão. Você que tem Bíblia, abra no texto em Mateus 26, 26. Diz assim, Mateus 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos esse pão. Quem fez esse pão, Senhor, não sabia que ele estaria aqui, mas nós estamos santificando diante de ti. Em nome de Jesus, você apresente o pão aí em casa também. Nós estamos abençoando no nome de Jesus, dando graças e tornando esse pão algo santo a ti, no nome de Jesus. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, disse, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Nova aliança. A nova torna antiquada a anterior, que é derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos ceiar, nós vamos cantar hinos, nós vamos nos alegrar. Pai, no nome de Jesus, nós te apresentamos, Senhor, esse suco de uva, esse cálice. Dizemos, Senhor, que cremos que o teu sangue foi derramado para a remissão de pecados. Nós abençoamos, consagramos este e aqueles que estão sendo apresentados em casa. Que todos possam ceiar com a consciência tranquila, com paz, com entendimento, fazendo um culto racional, que Jesus, o seu corpo foi moído, o seu sangue foi derramado por nós. Nós abençoamos e santificamos esses elementos no nome de Jesus. Amém. Vamos distribuir o pão e o cálice. Enquanto você recebe, você segura o pão e o cálice, você vai abrindo, deixando pronto, e quando nós formos orar, eu queria que todos ceiássemos juntos. Você pode levar a garrafinha individual também, descartável, é sua. Mas eu quero que você lembre, meu irmão, lembre dessa cena, feche seus olhos, lembre dessa cena, Jesus no centro, a lei de um lado. Não porque a lei é ruim. A lei é boa, a lei é santa. Mas a lei não pode nos salvar. A lei, ela mostra a minha incapacidade. A lei mostra que eu não consigo me salvar sozinho. Do outro lado, a graça que diz, eu não posso, eu assumo que sou devedor. Eu assumo que preciso de um Salvador. Eu assumo que preciso de transformação. Eu assumo que preciso de capacitação. Que hoje, Senhor, o teu Espírito seja derramado sobre nós. Que o teu Espírito capacite o teu povo aqui em casa. Derrama do teu Espírito, Senhor. Tira o entendimento incorreto
que a graça somente nos salvou do inferno, do pecado, mas a graça é mais do que isso, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. A graça de Deus te capacita, te dá dons. Derrama o dom, Senhor, de profecias hoje aqui. Derrama, Senhor, o dom de discernimento de espírito. Derrama, Senhor, o dom de cura. Derrama, Senhor, o dom de contribuição. Derrama, Senhor, os dons de discernimento de espírito. Derrama, Senhor, os teus dons sobre nós, porque eles foram dados de graça. Derrama, Senhor, enche-nos do teu fruto, que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a mansidão, a paciência nos encham, Senhor, porque eles nos foram dados de graça. Derrama, Senhor, nos enche, nos dá o dom de línguas, o dom de muitas línguas, porque eles nos foram dados de graça. Receba aquilo que o Senhor te deu. Não minimize o que Ele fez na cruz. Ele na cruz, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. Em nome de Jesus, a graça arrancou o medo e trouxe paz. A graça é capaz de dizer: aonde está a tua força, o teu aguilhão, ó morte? A graça é capaz de sorrir e dizer: aonde está a tua força, pecado? A graça não tem medo do pecado. Jesus nunca teve medo de se envolver com pecadores. Jesus nunca teve medo de se envolver com pecadores. Jesus comia com malfeitores. Jesus comia com publicanos e pecadores, porque o pecado é que tem medo da graça. Porque aonde tem pecado, a graça cobre esse pecado. O amor cobre multidão de pecados. A graça não traz vergonha, culpa. Ela traz um arrependimento verdadeiro. Ó Deus, nessa manhã, nos invade com a tua graça. Nos enche de graça. Nos enche, nos capacita. E aquilo eu quero que você faça hoje algo com o Senhor. Coloque diante de Deus. Coloque a mão no seu coração. E te apresente para Ele aquilo que você tem dito: eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade de fazer. Eu não tenho, Senhor, eu tenho tentado. Mas talvez você tenha tentado por si mesmo. Você ainda está aplicando muita lei na sua vida. Mas hoje nós vamos estar pedindo que o Espírito Santo derrame graça. Porque Ele fez tudo na cruz. Está tudo consumado. Está tudo preparado. A capacitação dele foi derramada sobre nós plenamente. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, porque Tu fez tudo por nós. Tu derramou, está tudo disponível a nós. É como se você tivesse uma geladeira cheia de alimentos, mas você ainda está passando fome. Você pode ir naquela geladeira e abrir e fartar-se. Coma, prove, veja que o Senhor é bom. Prove dele, prove da graça dele. Coloque a graça. Diga: Senhor, eu quero viver por uma aliança.
Eu quero viver de uma só maneira. Eu quero viver a graça tomando conta das minhas finanças. Eu quero que a graça tome conta da minha salvação. Eu quero que a graça tome conta do meu casamento. Eu apresento, Senhor, diante de Ti a graça. Eu necessito da graça para criar meus filhos. Eu necessito da graça para que o meu ministério chegue à perfeição que Tu queres. Eu necessito da graça, Senhor, para os relacionamentos com os meus amigos, com a minha família. Derrama a Tua graça, Senhor. Derrama mais e mais da Tua graça. Me faz responder a graça de Deus. Me faz responder. O cego respondeu à graça. O gadareno respondeu à graça. A mulher adúltera respondeu à graça. Esse malfeitor respondeu à graça. O Senhor hoje pela manhã está falando ao teu coração como tu deve responder essa graça de Deus. Nós respondemos à graça servindo a Ele, servindo a sua causa, afirmando quem Ele é, glorificando o seu nome. Nós não somos filhos porque servimos, nós servimos porque somos filhos. Porque sou teu filho, eu tenho vontade de te servir. Me faz ser entendedor melhor, Senhor, que sou teu filho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar e em seguida vamos estar ceando por louvor da glória de Deus. Consigo entender o que eu fiz para merecer um rei que homem se tornou, os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. No gesto simples de amor, no jumentinho terceiro dia ressuscitou. Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento e eu quero que você pegue o pão e o vinho. Eu quero que alguém sirva aqui também o pão, que eu quero ceiar junto. Eu não posso pegar, alguém tem que servir. Tá onde? Aqui. Obrigado. Pegue o seu pão, pegue o seu cálice. No dia que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Ele tomou o pão e disse: esse é o meu corpo.
Em seguida ele tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que foi derramado para a salvação de muitos. Pode comer do pão e beber do vinho. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua graça derramada. Obrigado, Senhor, porque não foi o meu, mas foi o teu corpo. Muito obrigado, porque não foi o meu sangue, mas foi o teu sangue. Porque o meu sangue não serviria para nada, o meu corpo também não serviria para nada, mas o teu sim, o teu corpo era santo, o teu sangue era sangue de um inocente. E nós reconhecemos isso hoje, Senhor. Nós reconhecemos, se o meu corpo fosse queimado, se o meu sangue fosse derramado, se não tivesse o amor, para nada serviria. Mas tudo isso foi feito em um gesto de amor, para que outros tivessem vida, e vida em abundância. Não perca 1 milímetro da graça. Não perca 1 milímetro da graça. Ela é suficiente. Não tem que pegar esse homem, não tem que pegar esse malfeitor e aperfeiçoá-lo, mas ele está aperfeiçoado, porque a graça é suficiente. Não crie regras para você mesmo. Confie na graça de Deus. O que Ele fez por ti e por mim é o suficiente. Se eu fizer isso, eu vou me tornar mais agraciado. Não! Eu tenho que responder à graça, mas a graça já foi derramada. O meu ministério será maior se eu fizer. Não! Eu tenho é que receber o que Ele fez por mim e pelo meu ministério. Se eu fizer isso, eu serei o melhor pai. Não, eu tenho que responder o que a graça já fez por mim, para eu ser um bom pai. Responda a graça de Deus. Responda. Responda como Pedro respondeu. Responda como o gadareno respondeu. Responda como o cego respondeu. Responda, não demore. Aquilo que o Senhor está falando no teu coração, responda de maneira objetiva, rápida, porque a graça não é para amanhã, a graça é agora, hoje mesmo, agora mesmo. O Senhor pode te transformar agora. O Senhor pode encher você de poder do Espírito Santo. É agora. O Senhor pode derramar dom sobre a tua vida. É agora. Responda à graça. Ele pode te curar agora. Responda em nome de Jesus a Ele. Vamos louvar. Glorioso Salvador.
Nada pode deter a graça de Deus, nem morte, nem pecado. Nada pode deter, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem fome, nem dificuldade, nem tribulação, nem anjos, nem principados. Nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo de Jesus. Nada. Essa graça está aqui sobre nós. Ela está aqui sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Levante suas mãos assim. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a consolação, o poder, a graça do Espírito Santo seja derramado sobre nós para nos capacitar todos os dias da nossa vida. Quem crê assim, diz amém, dá uma salva de palmas. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu queria chamar aqui à frente a irmã Mona Lisa, a irmã Márcia e o Pedro Lucas, né? Eles estão vindo congregar conosco. Já são crentes em Jesus. São pessoas de Deus, estão na caminhada cristã. Gozam de plenitude com o Senhor e com a igreja. E eu queria abençoá-los e queria que vocês abençoassem também e os recebessem. No nome de Jesus. Que nós possamos crescer juntos. Que sei como igreja... Vocês, a Mona Lisa foi mais dessa igreja, né? Foi aqui, passou muito tempo, mas ela se mudou e hoje voltou aqui para próximo. E ela, é filha, né? Aceitou Jesus aqui, né? Glória a Deus, amém. E a Márcia sempre está por aqui, né? Nos eventos e tudo. Aceitou Jesus aqui também? Vocês estavam fugidas, né? Daqui, né? Mas nós estamos recebendo... E como igreja, como pastor, eu quero abençoá-las. Eu queria que vocês estendessem as mãos para cá. Nós vamos fazer uma oração. Porque é com muita alegria que nós estamos recebendo de volta essas ovelhas para cuidar, amá-las e para que elas se sintam como membros dessa igreja. E aquilo que for preciso para ajudá-las, pegar na mão, aconselhá-las, ensiná-las, para que elas entendam mais e mais que a graça de Deus já está derramada sobre a vida deles. Amém? Estenda suas mãos. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida da Márcia, do Pedro Lucas, da Mona Lisa. Dizemos, Senhor, que estamos extremamente alegres por tê-los aqui de volta. E que essa casa, eu sei que eles já fazem parte da tua igreja, mas nós queremos apresentá-los, eles como parte dessa igreja local, dessa comunidade, que eles somem, que eles sirvam, que eles sejam amados, que eles cresçam em irmandade conosco, que eles sintam-se parte desse projeto, que o Senhor coloque no coração deles, que eles são pessoas que foram escolhidas pelo Senhor. Eu creio que o Senhor nos coloca nos lugares certos e na hora certa. E somente o Senhor pode nos tirar. Somente o Senhor pode nos locomover de um lugar para o outro. E eu creio que eles estão aqui não porque alguém chamou, mas porque o Senhor tem falado aos seus corações para fazerem parte dessa igreja local. E nós dizemos, vocês são amados, nós abençoamos, nós ficamos alegres, celebramos por recebê-los de volta, e que o Senhor os capacite. Derrama, Senhor, dos teus dons sobre eles, e que vocês somem a este corpo, que surpreendam esse corpo, que vocês sejam cheios do Espírito Santo, e que essa caminhada seja uma nova caminhada, cheia de vida, de alegria, de celebração, no nome poderoso de Jesus. E eu queria que a igreja desse uma grande salva de palmas. Amém? Que o Senhor abençoe vocês. Nós estamos muito felizes